Só apresentar formalmente Audrey William, babalorixá, antropólogo, graduado em Ciências Sociais, mestre em Gerontologia e doutor em Ciências Sociais pela PUC São Paulo, autor dos livros A Bênção aos Mais Velhos, Poder e Senioridade dos Terreiros de Candomblé, Apropriação Cultural e Axé, o Poder de Realizar Mensagens para Mudar Seu Dia. Em 2019, foi escolhido pelo INPAD ONU como uma das pessoas negras mais influentes do mundo. Parabéns. Não é fraco, não. Cristina Esteves, doutora em Psicologia Clínica e mestre em Psicologia da Educação pela PUC São Paulo, professor em cursos de graduação e pós-graduação, terapeuta counselor com experiência no atendimento de sacerdotes e religiosos, sócia-diretora do Instituto Rua. É um prazer imenso recebê-los. A princípio, gostaríamos que vocês falassem sobre a impressão que essa dramaturgia, ou esse espetáculo, causa a vocês. Muito obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar aqui. Essa peça eu já assisti algumas vezes e sempre me impressiona pelos temas que ela aborda, uma questão da finitude e principalmente pela questão da escuta, pela questão do diálogo, onde todos nós sabemos o quanto é difícil dialogar, o quanto é difícil realmente ser escutado, o quanto é difícil trabalharmos as nossas angústias. E quando a peça fica muito forte para mim, a questão do controle da emoção, o que a música faz, como na verdade nós tentamos controlar o tempo inteiro as nossas emoções, a vida, inclusive a morte. Quando nós somos acometidos por uma doença que ameaça a continuidade da vida, nós ficamos numa situação, muitas vezes, de querer interromper a vida antes mesmo do dia que ela deveria chegar. Então o espetáculo ele me comoveu desde a primeira vez que eu assisti,
nós ouvimos muitas pessoas aqui falando nos debates, e esse respeito pela diferença, pela forma como as pessoas pensam, pelas perguntas que vêm, é muito interessante. Está muito bem estar aqui. Bom, primeiro eu quero falar da minha gratidão, porque foi com muito carinho que o Odilon Wagner me convidou para estar aqui, e o carinho que Cris também teve, né, ao entrar em contato comigo, e já me deixando muito à vontade, já criando um vínculo de amizade. Eu digo que Cris é minha mais nova amiga de infância. E eu fico muito feliz na possibilidade de ter um tema que para mim é muito importante. A questão da morte, de alguma forma, ela permeia todo o espetáculo. Parece que é sobre Deus, mas na verdade é sobre o fim. E como esse fim nos provoca a pensar no que vem depois. E eu trabalhei, quando eu fazia minha pesquisa de mestrado, trabalhei com o envelhecimento nas religiões de matriz africanas e com uma perspectiva diferenciada de inclusão e de acolhimento daqueles que estão envelhecendo também no processo de finitude. E tive a felicidade, mas ao mesmo tempo o desafio de acompanhar um processo muito interessante de uma pessoa que, percebendo, né, o avanço da sua condição física, se preparava para a morte e assumia a morte. E acho interessante que o espetáculo, ele, de alguma forma, dialogou e me levou para esse lugar. E é interessante como a memória, né, é ativada por essas discussões. Eu acredito que alguém que não seja afetado, né, pelas memórias que essa peça vai trazendo para a gente, certamente vai pensar depois e vai perceber o quanto da vida a gente ainda precisa absorver para que a gente compreenda qual é o sentido disso tudo aqui. Mas acho que é um fascínio, né? Há um fascínio na morte, porque é um fascínio no inexplicável. Por isso que Deus serve como um cenário para que a gente pense no fim. Precisamos avisar o Freud que faltou o Exu, né? Pois é, eu acho que eu vou ter que presentear o Freud com o Exu. Nós temos uma idealização dos religiosos como se eles fossem absolutos, que eles não tivessem fragilidades, nem medos, nem angústias. O seu trabalho tem essa delicadeza. Então provavelmente você lida com a fé na sua essência, na sua intimidade, né? Queria que você falasse um pouquinho de como é chegar próximo de uma pessoa aparentemente tão resolvida diante do universo, e tocar na fragilidade dessa pessoa. Essa é uma expectativa que a maioria das pessoas tem. Os religiosos, os sacerdotes, né, eles sejam fortes, mas eles são humanos, como nós. Então, na verdade, eles têm todos os problemas que nós temos. Por que eu tenho esse contato mais forte com os religiosos? Porque eu leciono em cursos de filosofia, onde eu trabalho em seminários, em processos formativos de seminaristas que se tornarão padres. E, consequentemente, no consultório eu recebo muitos padres, muitos religiosos. E, na verdade, é assim, eles são humanos. Um erro é o nosso de enxergar que eles têm essa questão de fortaleza, mas as fragilidades, elas permeiam eles, nós, todos iguais. Eu acredito que eles sofram, né? O sofrimento é maior quando é mais exigido, quando você precisa ser forte e não pode errar. E todos nós erramos, todos nós temos fragilidade. E todos nós precisamos de um espaço de escuta seguro, onde não haverá julgamento. Porque onde existir o julgamento, vai existir o silêncio total. Então, é por esse motivo que eles procuram a terapia, procuram um aconselhamento, como todos nós, como todas as pessoas que sofrem
que querem compreender o seu sofrimento, a sua fragilidade, se conhecer melhor. A mitologia grega, me parece, muito próximo, né? O teatro com seus deuses, do Apolo, da razão, do Baco, do Dionísios, da festa, da criatividade. Nós já sofremos muito preconceito. Ser ator já foi considerado uma forma de prostituição. Provamos durante muito tempo que não era assim. Candomblé, como outras religiões, também sofre muito preconceito. Acho que é possível a gente conviver com todos, né? Acho que é necessário. Mais do que possível, é necessário. Mas a sua pergunta, Denise, ela vai numa direção muito interessante. Quando ela propõe essa comparação entre a maneira como os atores eram vistos, quase que a sua profissão, o seu ofício, sendo uma contravenção, e nós ainda vivendo esse lugar de contravenção, que eu chamo também de margem, né? Nós vivemos à margem da sociedade, excluídos, não fazemos parte. E eu gosto sempre que você falou de Exu, e acho muito interessante que Exu tem um correspondente. Um outro termo, hermenêutica. E a partir da maneira como toda a ciência se constrói, né, nesse viés ocidental, olhando para essa mitologia grega, Freud mesmo, né, sorveu dessa mitologia muitas histórias, muitos mitos para entender o comportamento humano. Eu acredito que a gente precisa trazer essas cores de que o espetáculo nos fala para olhar o mundo a partir desse lugar da diversidade. Só que o outro sempre foi demonizado, né? Quem a gente demoniza? Aquele que não se parece, né? Aquele que de alguma forma destoa da nossa maneira de pensar. Então eu acho que há um desafio para a humanidade, talvez esse desafio que Jesus tenha lançado, né? Amai-vos como eu vos amei. Não seria muito fácil amar o igual, aquele que pensa da mesma forma, aquele que age do mesmo jeito, aquele que pratica os mesmos costumes, mas talvez olhar para o diferente e perceber no que nós podemos encontrar esse lugar de convergência. Por isso eu volto para Exu e volto para a encruzilhada. Houve um momento no espetáculo em que a convergência se deu entre um ateu, né, e um convertido. O medo os uniu. O medo. E o medo da morte. E é interessante, né, porque eu fico me perguntando o que afinal de contas angustia o homem e por que afinal de contas a ideia de Deus é tão importante e o que a gente precisa amenizar quando a gente traz essa ideia de Deus e quando nós criamos os nossos deuses. E pode parecer uma contradição religiosa estar aqui dizendo que os deuses são criados por nós, mas isso é sagrado para quem é do candomblé. Admitir e assumir que os deuses existem porque os homens existem é parte daquilo que nos coloca como pessoas introduzidas, inseridas e praticantes da nossa fé. Eu sou um orixá. Eu sou um orixá. E o que me anima é um sopro. Esse sopro se chama, de acordo com a minha tradição, Olodumare, a própria atmosfera. Enquanto esse sopro está em mim, eu vivo, eu sou um Deus, eu danço. Mas quando Iku me toca, Iku, o orixá morte, me toca levemente, esse sopro é retirado. Então, o sopro divino é retirado no momento da morte. Portanto, Deus existe enquanto há vida. Depois, o que pode haver? E aí a ideia de ancestralidade para nós é uma ideia fundamental. E a ancestralidade ela só tem sentido conectada com a noção de continuidade. E a possibilidade de continuar está naqueles que virão. Portanto, o compromisso que nós, afro-religiosos, eu não gosto muito da ideia de religião,
para me reportar ao candomblé, por exemplo. Eu acho que o candomblé tem muito mais a ver com o conceito de ethos, visão de mundo, cosmovisão, do que com o conceito de religar. Né? Religar ainda é um conceito muito cristão. Mas ainda assim, acho que isso nos provoca a voltar para um lugar de ancestralidade, né? Que é o lugar da origem que, de alguma maneira, nos conecta com esse compromisso. O compromisso de bater o chão para as gerações que vão nos suceder. E de construir nessa caminhada, e isso não depende do tempo, porque a gente sempre pensa que um ancestral se torna ancestral porque viveu muito, mas na verdade ele se torna ancestral porque teve uma vida relevante. Então o que a gente quer construir aqui na Terra? Uma vida relevante. Nós queremos cumprir toda a grandiosidade dos nossos oris, que são as nossas cabeças. Né? Cada cabeça, cada consciência foi forjada para ser grande neste mundo e para deixar uma marca aqui. Essa marca vai possibilitar que a memória daqueles que ficaram nos mantenha vivos, mesmo depois que estejamos enterrados. Como disse muito bem, aí fica a minha homenagem aqui para o nosso querido intelectual Nego Bispo, que nos deixou nesse último domingo, e que era uma mente transformadora, mas que já preparava as pessoas para o momento da sua morte. Então, assumir a morte é uma forma de viver bem. Se a gente vai ter Deus ou se não vai ter Deus depois da morte, é o que menos importa para nós, porque Deus está aqui. Em cada pessoa que assistiu esse espetáculo hoje, Deus está aqui. Não importa se é um orixá que está dentro de nós, ou se é simplesmente o sopro, o respiro que nós temos que levar para dentro do nosso corpo e que nos mantém animados para essa discussão, por exemplo. Sabe que... Obrigado. Eu vou me expor aqui um pouquinho. Não muito. Meu irmão faleceu ano passado e domingo, agora próximo, passou, teve alguém que resolveu fazer uma missa em homenagem a ele. Meu irmão era ateu. Sábado, eu sou da família, tomei banho, arrumei, tomei banho que está dando, tomei um banho, me arrumei bonitinho. Quando eu fui sair, eu falei assim, mas por que se eu vou na missa se ele nem acreditava em Deus? E aí eu falei assim, eu não vou me punir, eu não vou na missa, até uma forma de respeitá-lo. E aí pensei assim, como é importante eu admitir, porque ele nunca acreditou em Deus, ele morreu satisfeito com essa visão, e está tudo bem, eu continuo amando meu irmão da mesma forma. Né? Então, a peça eu acho que fala um pouco disso, de como é importante você discordar e continuar junto com a pessoa, ou amando, ou convivendo. Como é importante você ter essa delicadeza de olhar para o outro, não só para si. É importante dizer que o irmão do Elisa, Elifas Andreato, grande artista plástico, cenógrafo, escritor, fez capas de discos que, se mencionar aqui, com certeza todos vocês já viram ele. Ele era um artista maravilhoso. Mas, e Cris, como é que por exemplo, assim, você já se deparou com um religioso que não tinha muita fé? Sim, vários. Porque, na verdade, o que acontece, né? Nós questionamos a fé, mesmo quando nós somos religiosos, e mesmo um sacerdote, né, um estudante de religião. Nós nos questionamos o tempo inteiro. Então, da mesma coisa que há dúvida, às vezes com muitos anos de sacerdócio, vem também a dúvida. Né? Então, isso é normal, né? Porque enquanto nós vivermos, haverá dúvida. Tem um momento que o Cláudio diz na peça sobre que quando está tudo bem, você não lembra muito de Deus. Né? Quando as coisas estão ruins, é que você recorre a Ele. E geralmente você quer que Ele faça tudo o que você deseja. E quando não vem como você deseja, você briga com Ele. E aí eu acredito que existe Deus. Quando você discute, quando você briga, quando você discorda, quando você tem a dúvida.
Então eu acho que ele é um excelente sacerdote, quando ele tem dúvida. E Rod, o que acha? Eu acho que isso é colocar o sacerdote numa condição humana, né, Cris? A gente precisa dessa humanidade também, desse lugar da humanidade. Eu tive muito problema para assumir a minha vocação. Foi fundamental a minha orientadora do mestrado, a professora Elizabeth Mercadante, que num determinado momento, eu jogando búzios para ela, era uma judia, né? Mas que consultava os orixás praticamente todas as semanas. Ela... Brasil, né? Pois é. E ela uma hora falou para mim, mas Rodney, você está procurando emprego? Qual o sentido disso se o seu sacerdócio está tomando a sua vida? Assuma o seu sacerdócio, porque a sociedade precisa do sacerdote. E aquilo me caiu de uma forma tão intensa, que foi fundamental, inclusive, para eu assumir o sacerdócio como meu sacro ofício, né, como meu sacrifício, e assumir a minha vocação. Agora, eu questiono isso todo dia. Será que eu fiz a escolha certa? Será que realmente era isso que eu queria? Às vezes a gente tem, né, essa prerrogativa da dúvida, e é uma prerrogativa mesmo, que deve ser usada, que deve ser lançada sempre, porque também nos recoloca numa condição de que a gente não tem obrigação de resolver tudo, né? Porque, especialmente o Pai de Santo, né? Porque as pessoas vão no Pai de Santo se lembram de Deus, né, Cláudio, quando elas estão nessa situação de perigo. Imagina o Pai de Santo, a quem eles dão, né, atribuem o poder de resolver todos os problemas com a magia, né? Porque toda religião tem magia, mas o candomblé assume que tem magia, né? A gente não tem problema de que a gente faz macumba mesmo, né? E a macumba é para transformar as realidades, para fazer com que as coisas fiquem mais fáceis, com que os caminhos se abram. E obviamente que essa magia está em todas as religiosidades, mas nem todo mundo assume isso abertamente. Então, muitas vezes as pessoas recorrem ao Pai de Santo para que ele resolva os problemas, para jogar os problemas para o Pai de Santo resolver. E aí a gente se dá conta de que a nossa condição não é uma condição especial nesse mundo. E aí precisa ter uma dose boa de psicologia para tratar com as pessoas que procuram. Mas sem dúvida nenhuma. Inclusive, às vezes, para dizer para a pessoa que está procurando o Pai de Santo que precisa ir para terapia. Né? Precisa ir para terapia. E é um recurso que eu uso muito, né? E eu digo que muitas vezes as pessoas falam, e eu vou jogar os búzios. Eu acho que a diferença entre o terapeuta, o psicólogo, o psicanalista e o Pai de Santo é que o psicanalista, ele precisa que as pessoas se abram, né? O Pai de Santo não, ele vai lá e diz, né? Ele tem o oráculo vai dizer coisas, e as pessoas às vezes falam, mas como é que você adivinhou? Não adivinhei, eu sei, né? E aí ele fala, mas minha terapeuta falou isso ontem. Eu sei, eu conversei com ela ontem. Né? Então, aí fica essa coisa de que a gente trabalha com o mesmo universo, né? O nosso universo é muito parecido, né, Cris? Com uma diferença, né? A psicanálise, enfim, ela não vai lançar mão da magia. Eu posso lançar mão da magia. Eu posso lançar, porque eu sou sacerdote, assim como o padre pode lançar mão das suas rezas, orações, penitências. O pastor pode recomendar a oração, o jejum, a vigília, e todas as religiosidades, com as suas meditações, com todas as suas práticas, vão recomendar um jeito da pessoa transformar aquilo que angustia. Porque no fundo, o que a gente lida sempre é com as angústias da humanidade. O poder do ritual, né? E o ritual tem poder, né? Tanto tem poder que os nossos rituais cotidianos, né, aqueles que a gente repete sem nem perceber que está repetindo, são fundamentais para a gente saber que o dia foi bom, né? A gente às vezes se dá conta de que o dia não está sendo legal e aí fala, caramba, eu esqueci de fazer tal coisa, eu levantei com o pé esquerdo, né? E aí a gente lembra disso, e aí isso vem e explica por que o dia está naquele ritmo. Enfim, o inexplicável ainda vai ser um fascínio que vai nos levar a grandes discussões ao longo da história da humanidade, da trajetória da humanidade. Mas acho que é importante que a gente tenha esse debate.
E falo do debate, no sentido da conversa, do diálogo, né? Porque o embate é que não leva a gente a lugar nenhum. Exatamente, eu acho que a peça traz muito isso. Sem né? dúvida. Essa referência ao diálogo, ao respeito. Aliás, foi o que nos encantou logo, né, Cláudio e Elias, logo que a gente pegou o texto, porque eles têm embates bem veementes, os dois. Né? São dois homens que pensam muito diferentes. E, no entanto, uma coisa que me chamou muita atenção, eles não se atropelam. Eles não falam um em cima do outro. A não ser de forma muito casual, assim, sem nada de muita importância. Eles se ouvem e contra-argumentam, mas eles se ouvem. Essa capacidade do ouvir, que é difícil hoje no nosso mundo, na nossa sociedade, né? Acho que deixa a peça atrás uma marca muito importante para a gente, que é o exercício da psicologia, não é, Cris, o ouvir, e também do sacerdote. E também do teatro. E também, eu ia falar isso. E também do teatro. Por favor, vamos jogar búzios, vamos Eu acho que as coisas se complementam mesmo. Eu só queria dar um testemunho, o Paulo Otran, que faria 100 anos agora em setembro, não é isso? Sim. Ele fez 100 anos agora em setembro. Ele é o patrono do teatro brasileiro, tem isso, uma lei, inclusive. Ele é o patrono do teatro brasileiro. Mas uma vez perguntaram para eles, assim, um jovem ator perguntou para eles, assim, isso acontecia diariamente com ele, né? O que é preciso, qual é a maior habilidade que um ator precisa para exercer a profissão? E ele respondeu, e o aluno, o jovem, imaginou, talento inato, uma vocação, uma voz maravilhosa, e ele falou, saber ouvir. Porque o teatro nada mais é do que uma troca. E quando eu e Cláudio estamos no palco, a gente tinha que fazer força. Eu até hoje me controlo para não automatizar a resposta e já responder sem antes ouvir o que ele está falando. Porque muda completamente o nosso jogo interno aqui. E eu acho que esse é um jogo ou uma prática essencial na psicanálise e na psicologia, não é? É necessário um treino muito grande, porque quando você vai escutar alguém, eu tenho que estar presente ali e me isentar de mim mesma. Então, nesse momento, eu preciso ter a capacidade mesmo de ouvir sem atropelar. E isso é o principal. Sem isso, não há acolhimento. E sem julgamento também, né? Sem então, nenhum julgamento. por exemplo, se uma pessoa chega para você, você conversou com ela, você teve uma impressão de determinado paciente que veio, mas você depois ouve alguém falando coisas a respeito desse teu paciente. Coisas que não apareceram na sessão. Você mexe com isso ou você esquece? Não. Na verdade, para mim, só existe o que o paciente diz na sessão. A vida é dele, o sentimento é dele, a dor é dele, a alegria, o sofrimento, tudo é dele. Então, só me interessa o que sai da boca dele. Tudo que eu escuto externamente não me interessa e não interfere. E você chega a interferir em alguma decisão que ele tenha tomado? Não, não posso. Eu já fiz essa pergunta a outros. E quando ele chega para você e diz que quer ter uma morte assistida, quer se suicidar, você interfere ou não? Não. Como no caso do Freud aqui, né? Eu vou acolher, porque na verdade, quando a pessoa deseja a morte, e ela diz assim, por exemplo, eu não vou dar continuidade no tratamento, eu já sei que eu estou numa fase terminal, então eu não quero continuar. É uma forma dela abreviar a vida dela. E eu vou acolher, eu vou escutar, eu vou compreender o porquê do sofrimento, eu vou conversar, escutar sobre isso, mas interferir não. Mesmo que eu tenha vontade de dizer pela fé, olha, como ser... Não posso, porque naquele momento é a dor dela, é a vida dela, e o que eu preciso
é estar com ela. E o que ela precisa de mim é do acolhimento e que eu esteja ao lado, mesmo que eu pense diferente. E em relação a Rodney, você, se alguém chegasse numa situação assim? Olha, você me coloca uma questão muito interessante. Eu sempre que vou começar um jogo de búzios, eu faço uma oração e peço a Exu que fale pela minha boca. Portanto, eu sou apenas um instrumento para que aquele oráculo seja a mensagem que Exu vai trazer para a pessoa. E eu vou contar um episódio que foi muito interessante. Tem um Odu. Odu são os signos de Fá que respondem no jogo de búzios. E tem um Odu que fala de longevidade, que é o Odu Ofum. E quando aquele Odu aparece em algumas combinações, significa que a pessoa vai viver muitos anos. E eu disse, olha, para o consulente, você vai viver muitos anos, mas é importante que você assuma alguns desafios que você tem. Porque, por exemplo, a morte, ela não precisa da idade, a morte não precisa da doença, a morte só precisa da vida. E eu disse, você já pensou se você tenta se suicidar e não consegue se suicidar, e aí você tem que conviver até os 100 anos com as consequências dessa tentativa de suicídio? E ele, assustado, fala, eu vim aqui para te confessar exatamente isso. Eu estava pensando em me matar. E aí eu fiquei assustado, obviamente, porque muitas vezes a gente lança a mão desse instrumento como um exemplo. Eu nunca imaginava. E veja, né, acho que todo mundo acha que o Pai de Santo pode adivinhar. Mas já viu tudo, né? Mas a gente não é um jogo de adivinação. O oráculo dos búzios é uma arte divinatória. Que não envolve apenas, né, os instrumentos, né, básicos, os búzios, que são conchinhas do mar, né, e outros elementos que estão ali compondo o jogo, mas todo o ambiente, toda a contextualização, a partir do momento que eu entro em contato com aquela pessoa, o jogo de búzios já começou. A conversa é o jogo. O jogo é um pretexto para que nós, né, tenhamos esse diálogo. E quando Exu me traz, né, essa questão da longevidade, que fala para o cara, você vai viver muitos anos, né, já pensou se você tenta se suicidar e você tem que viver com as consequências dessa tentativa? E era justamente o que ele estava pensando. Obviamente que às vezes eu brinco e falo, eu tenho um dom, né, de adivinhar, de ler pensamentos. Eu não tenho esse dom, eu queria ter o dom de adivinhar, que eu já tinha adivinhado os números da Mega Sena, de preferência da virada, que vai dar mais de 500 milhões de reais, né, gente? Então eu queria muito adivinhar isso. Claro, não vou esquecer. Sou muito generoso, não vou esquecer disso. Mas, para além disso, a gente tem a possibilidade de se conectar plenamente com o sagrado, para que aquele momento seja um momento que, de fato, haja uma anulação do sacerdote, da pessoa que é o intermediário, né, para aquela conversa. E eu não sei exatamente com quem o analisado está conversando, mas eu suponho que ele está conversando com a própria consciência. O Pai de Santo é um médium, não? O Pai de Santo não é necessariamente um médium, embora todos nós sejamos, né? Mas, na verdade, nós assumimos a intuição como um saber. A intuição é um sexto sentido. A intuição, né? Eu entendo a intuição, respondendo ao próprio, como uma espécie de mediunidade, sim. Sim. E uma conexão com o sagrado, talvez, maior. a gente diz assim, quem não tem um Exu dentro de si não sabe que está vivo. E eu sempre traduzi Exu pelo coração, Okan. E é interessante quando vem essa experiência dos egípcios, porque o coração puro para os egípcios era a fonte de toda a razão, era a fonte da racionalidade. E para nós, esse sentir mais profundo, né, e a nossa consciência são designados por uma única palavra, Okan. Coração é Okan, consciência é Okan, né? Então, se essas duas coisas não estão conectadas, não tem sentido. Então, o órgão da intuição, assim como o órgão da visão são os olhos, o órgão da intuição, desse sexto sentido, é o coração. Então, a intuição o que é? O nosso sentir mais profundo. O nosso sentir mais profundo é a nossa intuição. E certamente isso, né, tem que ser lançado no momento em que isso, é um momento em que isso tem que ser pleno. Na experiência religiosa, talvez, o sentir seja algo pleno. E eu acho que é o que se busca, na verdade. Né, em detrimento dessa racionalidade, dessa razão cartesiana, que muitas vezes nos coloca nesse penso
logo existo, né? Então eu acho que o sinto, logo sou, né? E o ser, né? O ser é permanente, né? É diferente do estar, né? Que é uma condição passageira. Como você falou há pouco, né? Não exatamente a religião, mas é um aspecto de religiosidade, que é diferente de religião. Perfeito, claro. E toda crítica à religião vai muito mais na direção da instituição, Claro. do que da fé, né? E eu acredito sinceramente... Que era o que o Freud falava. Exatamente. Né? O Freud criticava a instituição. As instituições, né? Tanto é que o Lewis, né, contesta e fala, mas olha, assim, com tantos símbolos de deuses religiosos, né? Mas vamos abrir aqui para a conversa. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Temos um microfone aqui na plateia. Tadeu? Tá aí? Oi? Tadeu? Tá aí. Alguém gostaria de só levantar a mão? Olha, ali atrás já tem um e aqui na frente tem um. Aqui, ó. Aqui na frente. Tadeu é o nosso diretor de palco, companheiro que está há muitos anos com a gente, responsável por essa equipe aqui. Boa noite. Olá, boa noite. Meu nome é José Félix e eu me surpreendi, parabenizo realmente pela peça. Ela trouxe muito a se pensar, inclusive uma fala que o próprio Freud menciona, que o absurdo é não pensar a respeito. Mas hoje, observando o que eu pude notar, que a questão das matrizes africanas foi trazida aqui, algo que eu não imaginava. Eu achei esplêndido. E dentro da mesa de debates, o que eu percebo é, falando ainda muito na questão da criação, de Deus, da religiosidade, até que o diretor trouxe um momento que ele disse, eu vou me expor aqui, e contou sobre o irmão. Eu acho que, na minha opinião, o que falta ainda nessa mesa é a voz justamente do ateu. Porque a matriz africana está representada, onde lutou muito nessa época. E eu me surpreendi. Mas a voz do ateu, quando veio, foi na figura saudosista do irmão do diretor. Então eu acredito que precisa trazer essa voz, porque assim como a matriz africana passa ainda por muito preconceito, ateus também passam por preconceito. Ateus também é gente, né? Principalmente no nosso país, que é tão vinculado à questão do seja feita a vontade de Deus. Então, para mim, trouxe a visão da psicologia, mas ainda falando do cuidado com o sacerdote. Mas eu não vejo aqui a voz do ateu. Aqui não, mas a gente que fala é José Félix, né? Isso, obrigado. Nós temos, obrigado você trazer esse tema que é interessantíssimo. Todos os nossos debates, todas as quintas-feiras esse tema aparece. Sempre, óbvio. Trazido aqui pela gente, por alguém do público, né? A gente sempre trata desse tema, porque o Freud era ateu. Então o tema estava aqui o tempo todo, né? E a comparação ou a reflexão que a gente traz tem tantos ateus melhores que tantos religiosos, na verdade. Nós já tivemos aqui, e é só a gente imaginar o ateu, aquele que necessariamente não acredita em algo além daquilo que nós estamos vivendo aqui ou agora, mas que na sua representação cotidiana, no seu testemunho diário, tem atitudes muito mais cristãs do que muitos cristãos. Isso é uma realidade. E ser ateu, segundo meu amigo Toninho Siqueira, que também já participou do nosso debate aqui, ele que me falou a primeira vez, ser ateu também é uma crença. Crer de que nada existe. Então tem que ser respeitado. Agora, esta visão entre o ateu, tentar fazer a união entre o ateu e o crente, resolver essa questão, eu acho que ela está muito longe ainda de ser resolvida, né? Os dois poderiam continuar aqui, o Freud até os 120 anos, isso não mudaria. Mas, sim, o respeito
respeito àquele que se declara ateu é necessário, mesmo porque eles podem representar muito mais a identidade do divino e daquilo que nós entendemos os não ateus como, né, do que muitos cristãos. Como ele diz, o grande problema da cristandade são os cristãos. É uma frase dele. E não, é que no processo de ensaio, todo dia a gente ia para casa, você falava muito com o Claudinho, na saída, e falava assim, nossa, mas esse livro é muito chato, gente. Não, olha, eu vou fechar com Freud hoje, assim, eu vou para casa com Freud. Na terça a gente fala, pô, mas o Freud também não dá, sim, não dá. O homem não faz concessão nenhuma. Então foi uma angústia permanente durante. Porque é isso, cada dia, como ele diz no final, que eu acho lindo, isso me comove sempre. Deus muda constantemente. A minha ideia de Deus muda todos os dias. É isso, cada dia. Agora, né? é Na curioso. terça a gente vai na macumba, depois passa ali com a monja Conde. Cada dia a gente vai tentando. É curioso notar, desculpe, Liz, é curioso notar que quando a gente bolou os debates, era para reproduzir esse embate entre o ateísmo e a crença em Deus, a figura do Freud e do Lewis. Mas ao convidar psicanalistas, psicólogos e religiosos, a gente viu que não há mais essa diferença. A psicanálise hoje aceita a crença em Deus. E há religiosos que são psicanalistas. Então já não existe mais esse embate tão feroz como talvez existisse naquela época. Acho que ninguém segue com tanta rigidez, talvez, as teorias psicanalistas de Freud hoje. A psicanálise já evoluiu a ponto de ela aceitar, de alguma forma, a presença de Deus. Nós já tivemos aqui muitos psicanalistas que vieram assim, falaram abertamente, algumas falaram, sou ateu até, e outros, não, sou religiosa, tenho tal religião. Mas também já tivemos aqui um pastor, e isso é importante dizer, que nós já tivemos aqui de todas as correntes religiosas, pastor evangélico, presbiteriano, padre, rabino, de tudo, de todas as correntes. Ele tentou cada vez trazer uma visão diferente. E nós já tivemos aqui um pastor, ex-pastor, que virou psicanalista, ateu. Acredite se quiser. Acredite se quiser. E também já veio um padre psicanalista. E naquele dia era só ele o convidado, não tinha mais ninguém. Ele perguntava uma hora para o psicanalista. Quem mais tem pergunta? Ali tem. Ali atrás tem outro depois também, viu, Tadeu? O senhor de azul. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Senhor João. Na verdade, não é uma pergunta, só uma constatação baseada na sugestão do colega ali. Que ateu também é filho de Deus. E eu tenho um filho que é ateu, uma figuraça, assim, fantástico. Se todo ateu fosse com ele, seria perfeito. Sou psicodramatista também, então seria interessante até. Viva Moreno. Tempo Moreno. Trazer um psicodramatista para a gente falar um pouquinho. Maravilhoso. Como é que vem para a ação, né? Eu convidei ele e não veio, sabia? Eu convidei o psicodramatista, é o meu querido amigo, mas não pôde vir. Psicodrama, para quem não é da área, é uma terapia baseada no desenvolvido pelo Moreno, que é baseada na dramatização, né? Isso. Obrigado. Alguém, se vocês quiserem ir falando aí, vão falando. Eu queria dizer que no candomblé a gente tem uma história muito interessante de ateus convictos, né? Que eram de candomblé. Jorge Amado é um deles, né? E Pierre Verger, obviamente, um francês cartesiano, né? Que praticava o candomblé, que talvez tenha deixado um dos registros mais potentes, né? Sobre as tradições dos orixás, sobretudo no século XX, na primeira metade do século XX, também um ateu e tantos outros, Caetano Veloso, né? Mas eu, conversando com Caetano Veloso, eu já sabia dessa história, mas tive a oportunidade de, numa conversa com Caetano Veloso, ele mesmo me contar essa história de qual tinha sido a inspiração para aquela música Milagres do Povo, se eu não me engano,
né, que era tema da minissérie Tenda dos Milagres, dos anos 80. E ele falava dessa conversa que ele teve com o Jorge Amado, em que o Jorge Amado dizia que ele era um ateu convicto, mas que já tinha visto muitos milagres no Candomblé. Olha só. E agora? Quem explica isso? O senhor lá. Boa noite a todos. Boa noite. Parabéns pela apresentação, pela conversa maravilhosa. Bom, mas com relação à questão da terapia, no caso, né? O terapeuta, a partir baseado em Freud, ele deve, teoricamente, ser ateu. Mas mesmo o psicólogo, independente da crença, ele tem que se abster da religião dele para que ele possa fazer o acolhimento. Porque quando ele vai ouvir o seu paciente, independente de qual a crença do paciente, ele tem que respeitar e apenas ouvir. É correto isso? É isso mesmo. Na verdade, independe da religião ou da crença que o terapeuta tem. Ele vai escutar a crença, e a questão da religião vai aparecer se o paciente quiser. E isso não é falado sobre religião, você acolhe tudo que ele traz. No trabalho que eu faço, eu acabo atendendo mais, por exemplo, católicos, mas eu atendo também ateus, atendo pessoas que não têm nenhuma religião, e muitas vezes ele vem para mim e a questão dele não é minha, então ele deve ir para um diretor espiritual. Como muitas vezes ele tem um diretor espiritual e a questão não é dele, e ele pede para ir para a terapia. Mas existe a necessidade da neutralidade, embora eu acho bem difícil ver, mas é um exercício que a gente faz para que, na verdade, não interfira. Mas é isso mesmo. Eu perguntando bem ali atrás, quando você chega lá, fiquei pensando muito nessa questão. Você pega um psicanalista religioso, tem muita fé, acredita na vida, em Deus, né? Tem essa fé. E aí alguém chega e realmente fala como o Cláudio perguntou, né? Eu tenho vontade de me matar, etc e tal. Se não dá aquela coceira de dar um aconselhamentozinho, você não veja bem, não é bem assim, tem tantas outras caminhos. Dá o endereço de um centro espírita, alguma coisa assim. Na verdade é assim, quando ele chega, o sofrimento é muito grande. Quando ele chega e diz que ele vai tirar a vida, mesmo que ele não esteja doente, ele diz assim para você: eu já tenho a corda comprada, e eu já sei aonde eu vou fazer. Naquele momento é um pedido de socorro. E eu preciso acolher, escutar e até verificar muita. Ele tem que se sentir acolhido para, quem sabe, eu tenha sorte que ele volte a semana que vem. E isso acontece. Mas o que ele precisa ter naquele momento, porque o que é isso, na minha opinião, né? É um pedido de socorro. Ele precisa chegar em algum lugar que alguém diga para ele: não, tudo bem, mas é assim, eu estou com você. Não estou pedindo para ele jogar a corda fora. Mas por que chegamos até esse momento? Isso, é assim, o que faz com que ele pense nisso? Pois não. Entender o significado da coisa. Tem ele uma lá, depois tem uma moça aqui na frente também. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Luiz Sérgio e eu primeiro quero parabenizar vocês. A peça foi maravilhosa, né? Fiquei muito feliz de ter escolhido a quinta-feira para aproveitar ainda a conversa. E na realidade eu queria fazer uma colocação, ao final uma pergunta que pode ser para qualquer um dos cinco. Uma pessoa muito sábia na minha vida uma vez fez um comentário para mim que é importante a pessoa ter uma religião para ter uma estrutura existencial. Eu sempre, no decorrer dos anos, fui interpretando isso de maneiras diferentes. Estrutura existencial seria o conforto, né, para a nossa jornada aqui. Estrutura existencial é uma resposta para caso tenha uma transcendência ou não, né? E aí entra naquelas discussões das
as metafísicas das religiões. O que eu queria perguntar para vocês é o seguinte, mas não para o povo, para o coletivo. Na opinião de vocês, o que faz uma pessoa seguir uma religião, nascer dentro de uma religião, continuar a seguir os preceitos, crer naquilo que ela ouve, sendo que a grande maioria nunca teve uma experiência divina, nunca teve nunca testemunhou. Contentamento como Exato, o livro isso, dele. o contentamento. Ela nunca teve um testemunho de um milagre ou de algo realmente inexplicável. Interessante. Rodney, quer responder? Olha, eu acho muito difícil que a gente encontre alguém que não tenha tido uma experiência assim. Ela pode não ter percebido, ela pode não ter admitido, mas acredito que essas experiências, elas de fato estão o tempo todo nos confrontando. De um jeito ou de outro, elas estão sempre presentes. E do meu ponto de vista, né, sobretudo pensando na maneira como eu vivo a minha religiosidade, eu acho que fazer parte de uma religião, seguir os preceitos, mesmo quando se é um ateu convicto e se conecta com o modo de olhar para o mundo que o candomblé preconiza, na verdade o que as pessoas buscam é o pertencimento. As pessoas querem pertencer, elas querem pertencer. E essa noção de pertencimento, que se amplia para uma noção de comunidade, nos dá exatamente essa ideia de conexão, que não nos faz soltos no mundo, né? Eu acho que, por exemplo, o suicídio de alguma maneira ele ronda, né? A gente em todas as... Deve ter aparecido várias vezes, em vários debates aqui, essa questão do suicídio, porque é uma coisa muito presente em todos esses universos onde a angústia, né? A angústia e a morte, enquanto algo que é buscado, algo que tem que ser evitado, né? Porque uns querem evitar a morte, outros estão buscando a morte, outros admitem a morte como algo que é inevitável, mas ainda assim buscando uma segunda chance, um tempo maior. Mas acho que no fundo, o que as pessoas querem, na verdade, é entender o que as conecta nesse mundo, o que as prende nesse mundo. E talvez, né, quando a gente vai percebendo que esses laços vão se desprendendo, que a gente não pertence a lugar nenhum, talvez isso faça com que a vida da gente perca o sentido, né, o significado e a razão. E talvez por conta disso, né, a gente vá para o limite, né, desse desprendimento, desse não pertencer, que é não pertencer a este mundo. Então, talvez o suicídio ele seja uma forma de culminar com essa falta de pertencimento, com essa noção de que a gente não pertence ou não é parte de uma comunidade, enfim, e não se sente de alguma maneira conectado com as pessoas e com os lugares e com as situações. Eu também acho muito difícil uma pessoa não ter tido nunca uma experiência divina, ou um contentamento. O simples fato de você ter vindo hoje ao teatro, de você ter assistido esse espetáculo, um espetáculo de arte, de alguma forma tem algum dedo divino. A arte eleva o espírito. A arte, quando você vai a um museu, quando você vê um quadro, a pintura, de alguma forma, mexe com a gente. Quer dizer, o teatro também nos modifica. Essa pequena modificação que aconteceu hoje, eu acredito que em todos nós modificou, mesmo em nós que estamos aqui ouvindo as perguntas de vocês, isso é uma manifestação divina. Onde a arte, para mim, há a presença de Deus. Bacana. Nós temos aqui, tem mais alguém? Porque a gente está chegando no nosso limite de tempo. Outra aqui, outra lá. Eu peço só a gentileza que vocês sejam mais objetivos, porque a gente tem isso é um debate que é maior que a peça, né, gente? Eu adoraria, mas é que tem o horário, o pessoal do teatro, que a gente tem que respeitar isso. Mas vamos lá, por favor. Vou ser rápida. Minha pergunta foi logo após a fala dela, né, que a gente falou sobre o acolhimento. Você falou sobre o acolhimento a pessoa que vai diz, eu estou aqui com a corda, né? Aí eu te pergunto, mas é um risco, né? Eu estou estudando psicanálise e a gente fala muito sobre isso. Como é que né, essa responsabilidade que de uma forma ou de outra somos seres humanos
antes de ser psicanalista, somos seres humanos. O que a gente faz? Não dá vontade de, como ele disse, né? Poxa, você vai deixar ele embora com a corda na mão? É duro isso, né? É duro sim. Só que, na verdade, existe uma questão ética que quando você percebe que isso vai realmente acontecer, você tem uma providência para tomar eticamente. Também existe a percepção de que a pessoa voltará e de que ela ainda tem dúvida e não certeza, mesmo a corda estando no carro. É um risco, mas é o risco da nossa profissão. Mais uma aqui. Pois não? Nossa última Não, tem mais Boa noite a todos. participação, não, eu acho que não vai dar tempo. Queria parabenizar o diretor lá da Fala. a apresentação de vocês, também pelo debate maravilhoso. E meu questionamento é o seguinte: como é que a psicanálise enxerga a questão racial hoje em dia, né? Porque a gente sabe que Freud, dentro de outra época, sendo pai da psicanálise, em outro momento, a despeito de ser judeu, também ter sofrido com uma questão também. Mas como é que isso é interpretado hoje para as questões cotidianas e as vivências, né, das pessoas de uma forma geral, a psicologia e a psicanálise lidam com isso? Para a doutora Cristina, e também quero ouvir a opinião do pai Roger sobre essa questão da psicologia relacionada com a religiosidade e também com a questão racial. Obrigado. Eu entendo que tanto a psicologia como a psicanálise, ela olha bem diferente, como todas as pessoas estão olhando agora. Você respeita todas as diferenças, você não tem a questão racial, eu sei que existe, mas o que se tenta? Que você, na verdade, abrace tudo e que não tenha a questão racial. Eu acho que existe hoje, não é todo mundo, a gente não pode dizer todos, né? Você não pode generalizar, mas eu acredito que, embora isso seja muito forte, existe um respeito muito maior e o quanto estava tudo errado quando você tem a questão do preconceito. Então, tem que rever tudo. É interessante porque esses atravessamentos eles são muito complexos. E é preciso, né, que todos os profissionais percebam o quanto a estrutura vai demandar nos comportamentos, de uma maneira geral, inclusive nos sofrimentos e nas angústias. Precisa ter o sofrimento e é importante que todos os profissionais que tratam da questão do sofrimento estejam, de alguma forma, instrumentalizados para cuidar da questão racial. Ainda há uma dificuldade muito grande, mas acredito que a psicologia tem avançado nesse sentido e obviamente que a gente não poderia esperar, né, que Freud parasse ali, né? Freud ele deixou caminhos para que outras pessoas, sendo atravessadas pelas mesmas questões, pudessem, e sendo desafiadas pelas questões do seu tempo, pudessem trazer tudo isso. Eu sou da área das ciências sociais, né? Então, obviamente, os autores com os quais eu trabalho são muito mais das ciências sociais. E sempre se questiona, né, por que Foucault, por exemplo, não tratou, quando ele fala do nascimento da clínica, quando ele fala dessa questão do vigiar e punir, por que ele não tratou da questão racial, de como o racismo também atravessa essas questões? Afinal de contas, se a gente for olhar para a realidade brasileira, a gente tem um genocídio em curso, o genocídio da população negra, a gente tem um encarceramento em massa, e historicamente a gente comprova isso pelo surgimento das penitenciárias e dos manicômios exatamente no momento do pós-abolição. Então, evidentemente que a nossa estrutura é totalmente atravessada e nossas instituições também são atravessadas por isso. Os profissionais precisam se instrumentalizar para saber lidar com essas questões. Mas Foucault é muito criticado por não ter cuidado disso e não ter olhado para a questão racial. Mas eu entendo, claro que a gente não vai jogar a criança fora com a água do banho, então a gente precisa saber que alguém ia ter que olhar para esse aspecto, né? E aí eu acredito que a gente precisa começar a ler autores negros que tragam essa questão. Então o Fanon, ele é um psiquiatra negro que trabalha a questão racial e que vai nesse ponto, né? E que trata esse ponto. E hoje a gente tem aqui em Mbembe, que trata inclusive da questão da necropolítica e que abre o debate a respeito de como esses atravessamentos da questão racial vão implicar em todas as áreas, absolutamente todas, especialmente numa estrutura que é
forjada em cima da questão do racismo. O racismo é parte do que nos define, do que define os nossos movimentos, né? O nosso corpo se movimenta. O meu corpo negro, por exemplo, não se sente confortável na presença da polícia. E talvez um corpo branco se sinta protegido. Então a gente precisa também entender que somos diferentes, que vamos perceber as coisas de maneira diferente e que, obviamente, as questões que nos angustiam, elas também precisam ser interpretadas e compreendidas de outra forma. Ou seja, isso deveria ser trabalhado dentro da própria formação, sem dúvida nenhuma, na academia, na formação. E tem sido uma questão recorrente dentro das universidades, buscando profissionais que formem outros profissionais aptos a tratar sobre isso. E o que desencadeou essa questão, Cris, foi justamente o fato de vários jovens negros que ingressaram nas universidades a partir do sistema de cotas não terem um acolhimento e se suicidarem por conta disso. Há um índice, e é importante. Por que a estatística é importante? Porque as estatísticas nos ajudam a pensar como transformar a sociedade. Todos nós aqui queremos e somos, de certa forma, agentes de transformação social. O teatro é política. O teatro é intervenção na sociedade. A gente quer interferir na sociedade com as nossas profissões, com a nossa ação. Então, obviamente que a gente precisa pensar em como essa sociedade se estrutura e em como a gente precisa desconstruir toda forma de preconceito e toda forma de discriminação, ou seja, como a gente precisa mudar as estruturas de poder para colocar as pessoas negras nesses devidos lugares para que elas possam, a partir dali, transformar realidades. Inclusive, essas realidades são muito duras para o povo negro que ver os seus morrendo por falta de acolhimento dentro das universidades. Como eu disse, vocês estão entendendo por que a gente adora as quintas-feiras, né? Realmente são tantas reflexões, tantas inspirações, e quando a gente diz que muitas vezes o debate fica maior que a peça, se a gente deixar, a gente não sai daqui hoje, né? A vontade de a gente ficar conversando e ouvindo esses amigos tão queridos aqui e as reflexões que trazem. Mas a gente tem que, infelizmente, encerrar. Me perdoem aqueles que não deu tempo de passar para a pergunta. Agradecemos aos que estão aí. Está sendo online, os nossos debates são sempre online. Aliás, todos os nossos debates, conversas, estão no Instagram da peça, aqui, Freud, _ a última sessão. Todas as pessoas que participaram vão lá gravadas. Mas eu queria passar aqui para as considerações finais de todos aqui, para a gente dar o encerramento. Da minha parte, mais uma vez, quer dizer, o debate é muito enriquecedor. Nós, atores, a gente não encerra o nosso trabalho na estreia, né? O trabalho de pesquisa do personagem continua. E quando a Cris fala, eu estou pensando numa frase, aquela frase, né, que a gente só pensa em Deus porque a gente está em momentos bons, quando o trem está vindo, não. E isso é uma motivação para eu fazer diferente amanhã, porque você percebeu isso hoje. Então, o teatro tem essa magia. E esses debates, o seu depoimento hoje e o seu depoimento hoje, com certeza, vão modificar o nosso trabalho amanhã. Então, só tenho a agradecer a presença de todos e por vocês terem ficado até tão tarde nos ouvindo. Muito obrigado. Eu agradeço o convite do Odilon, a confiança que ele teve, apesar da minha timidez. Eu agradeço. Ela disse que é tímida, ninguém percebeu nada, né? Eu agradeço ao Rodney que nós nos conhecemos sem nos conhecer, mas nos abraçamos. Eu agradeço ao Elias que o seu humor já me salvou de algumas tristezas. E eu agradeço bastante ao Cláudio, que é uma pessoa que eu me apaixonei a partir de um momento que eu vi uma emoção dele em um debate. Então eu tinha um pouco de medo de artista. Naquele momento eu percebi que foi um presente de Deus. Então foi muito bom estar com você. Muito obrigada. Bom, eu queria dizer que eu escolhi este ritual, que eu fui acolhido, né? E onde no começo percebi o preconceito que existia ao meu redor e fui entendendo politicamente qual é o meu papel como artista. Então, eu acho que cada um escolhe o seu caminho, a sua crença, e é possível conviver.
E é possível também olhar para o outro e entender, como você disse, o nosso papel nessa luta, essa questão que eu acho crucial para a humanidade, essa forma, o preconceito é a forma mais mesquinha do ser humano. Então, se como artista a gente puder colaborar, mesmo que o meu orixá não seja o mesmo, já é alguma coisa. Eu quero parabenizar o Cláudio, parabenizar o Odilon, parabenizar a Elias e agradecer pela oportunidade de estar aqui com a Cris, né? Filha da PUC como eu. Filha da PUC como eu, e a gente, todos os filhos da PUC são muito orgulhosos de terem saído daquela universidade. E dizer que a possibilidade de estar aqui, de alguma forma, representando as religiões de matriz africanas, é também uma responsabilidade que eu assumo, e que assumo com muita tranquilidade, porque eu acredito muito num mundo que seja diverso. Eu acho que a gente precisa assumir a diversidade como uma grande riqueza e combater com todas as nossas forças as diferenças sociais aviltantes. Essa é a nossa luta por um mundo de justiça e paz. Muito obrigado, gente. Eu quero agradecer. Nós estamos no nosso último bate-papo dessa temporada e a gente não poderia fechar de uma maneira tão maravilhosa como essa. Portanto, queria agradecer enormemente a presença do Rodney e Cris, porque foi uma noite especialíssima para nós, para todos que estamos aqui compartilhando. E sim, quero reforçar a ideia de, o Sérgio já foi embora, ele tinha falado, não, ele está aí, a ideia, né, da experiência, está falando comigo, inteligência artificial. Nós somos seres domesticados, né? Quando falam que a gente não teve experiência, segue uma religião, sem, né? É porque a sociedade é uma sociedade domesticada, nós somos domesticados pela família, pelas religiões, pela história, pelos antepassados, e só quando a gente descobre a identidade, só quando a gente segue um caminho próprio, se permite seguir um caminho próprio, que a gente encontra o caminho de Deus, né? E acho que esse é o grande, talvez se fosse o grande dilema da humanidade, né? É a grande X da questão. Quando eu me liberto das amarras todas do preconceito, do medo, porque o medo talvez seja o maior dos sentimentos mais limitantes que existem no ser humano, né? Quando a gente se liberta do medo de enfrentar uma realidade diferente, de ousar um caminho diferente, e encontramos conosco mesmo, né? E aí talvez venha esse caminho. Olha, para mim, eu já tinha encontrado Deus, mas hoje foi uma consagração aqui. O caminho de saber que Deus existe, porque está ao lado de figuras tão fabulosas, ao lado de vocês, dentro de uma sala de teatro. Isso para mim está claro que Ele existe, está dentro de mim. Muito obrigado a vocês. Obrigado, Elisa, obrigado, Cláudio. Esse é o nosso último bate-papo, infelizmente, do ano. E, gente, nós vamos sair daqui a 2 minutos lá fora. Muito obrigado pela presença.